Olá, meu nome é Gabriel Lourenço e eu vou apresentar agora um vídeo, para a disciplina de Farmacologia 3 da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, com as professoras Nancy e Andréia, foram que me passaram esse trabalho aí, feito com a Letícia e a Maíra, e o tema do trabalho são as antibiótico-profilaxias. Bom, para conceituar, começando o trabalho, vamos conceituar. Antibiótico é aquilo que combate o crescimento de micro-organismos e profilaxia é a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde ou o conjunto de medidas, procedimentos e recursos para prevenir e evitar doenças. Essas duas definições são oferecidas pela Oxford Languages, o dicionário oficial do Google. E, dessa forma, combinando esses dois conceitos, nós sabemos que antibiótico profilaxia nada mais é do que a utilização de antibióticos como recurso para prevenir o desenvolvimento de doenças. Então, as doenças que a gente quer prevenir, já que estamos utilizando antibióticos, são infecções bacterianas. Essas infecções bacterianas elas acontecem em decorrência de um patógeno entra em contato com um potencial hospedeiro que, por sua vez, não consegue evitar o estabelecimento desse patógeno no seu organismo. Então, a indicação da antibiótico profilaxia se dá quando você tem um alto risco de contaminação bacteriana, ou seja, altas probabilidades do paciente se encontrar com a bactéria, com o patógeno, um alto contato, alta probabilidade de acontecer esse encontro. E alto risco de infecção bacteriana é caso o paciente tenha a alta probabilidade de não conseguir evitar que esse patógeno se estabeleça. Ao se definir a antibiótico profilaxia, ao se escolher o antibiótico, você tem que ter 3 considerações importantes. O antibiótico deve ser ativo contra a possível bactéria que causa a infecção. Então você tem que ter em mente já qual é a infecção que você quer evitar na hora de fazer a escolha do antibiótico. O risco de infecção deve ser maior que o risco de utilizar o medicamento. Você não vai indicar para o paciente que ele use um medicamento ao qual ele é alérgico para evitar uma infecção. E outros fatores de risco com relação ao medicamento pode ser a interação medicamentosa em pacientes politratados, E deve ser utilizado o antibiótico antes que ocorra a contaminação, senão não é mais profilaxia, já é tratamento. E caso vire de profilaxia para tratamento, pode ser que mude a abordagem. Nós vamos então estudar as aplicações da antibiótico terapia, antibiótico profilaxia, em casos de endocardite, meningite, febre reumática, tuberculose, em cirurgias em pacientes com HIV. Na endocardite, então, começando por ela, para conceituá-la, nós podemos definir que a endocardite, de acordo com o seu próprio nome, é a inflamação do endotélio cardíaco. Então, há estabelecimento de bactérias dentro dos vasos sanguíneos, colônias de bactérias patológicas. Os fatores de risco para o desenvolvimento de endocardite são próteses valvares, próteses que substituem e auxiliam na função das válvulas sanguíneas, shunts, que nada mais são do que a perda da oxigenação do sangue, diminuição da pressão parcial de oxigênio, seja em decorrência de um desvio sistêmico, de um desvio circulatório, que faça com que o sangue caia no leito arterial sistêmico sem antes passar pela circulação pulmonar, então vai ter sangue não oxigenado presente no sangue, na circulação arterial, diminuindo a pressão parcial de oxigênio total. Ou seja, também em decorrência de problemas circulatórios na circulação pulmonar ou por causa de problemas da cavidade pulmonar em si, como broncoconstrição, necrose alveolar, algo dessa natureza que compromete a captação de oxigênio. Condutos sistêmicos pulmonares são como se fossem próteses, mas próteses de função circulatória no sistema pulmonar. Cardiopatias congênitas acianóticas são perda de função cardíaca de origem genética, que não envolve uma perda grave de oxigenação sanguínea, porque é a perda grave de oxigenação sanguínea que leva à cianose, que é a pele fica com tom azulado por causa dessa baixa oxigenação. Então, a cardiopatia congênita que não envolve a cianose. Disfunção valvar pela doença reumática, isso vai ser um pouco melhor esclarecido mais à frente,
mas a doença reumática pode causar disfunção valvar, que pode favorecer o desenvolvimento de endocardite. Cardiomiopatia hipertrófica, então perda de função das células musculares do coração, envolvendo aumento do volume dessas células. E também o prolapso valvar mitral com regurgitação. Para quem não se lembra, a válvula mitral ela está presente entre o átrio e o ventrículo esquerdos. Então ela separa o sangue recém-oxigenado da circulação pulmonar do sangue que está prestes a ser induzido direcionado para a circulação arterial sistêmica. Essa válvula pode sofrer prolapso, ou seja, em termos chulos, ela vira do avesso praticamente, ela vira para o lado errado. Como a função dela é evitar o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio, caso ela sofra um prolapso, esse refluxo, ou em outras palavras, essa regurgitação é possível, favorecendo também o desenvolvimento da endocardite. Então, o antibiótico profilaxia da endocardite, ou seja, a administração de antibióticos para evitar a endocardite, é indicada nas seguintes situações, em situações de intervenções cirúrgicas, praticamente, sejam elas no tratamento dentário, todos os procedimentos envolvendo sangramento, que são quase todos, e procedimentos no trato respiratório, procedimentos no trato gastrointestinal e procedimentos no trato geniturinário. São aqueles que demandam maior atenção para a endocardite. De acordo com qual procedimento o paciente vai ser submetido, é definido o delineamento terapêutico profilático, na verdade, né, dele. Então, em pacientes com procedimentos dentários, trato respiratório e esôfago, você tem a aplicação de amoxicilina ou de ampicilina de 2 gramas ou 50 miligramas por quilo por via oral, 1 hora antes do procedimento, ou ampicilina, 2 gramas ou 50 miligramas por quilo, por via intramuscular ou endovenosa, 30 minutos antes do procedimento. Pacientes alérgicos à penicilina devem usar clindamicina ou cefalexina nessas outras doses, dessa outra forma que está sendo enunciada na tabela. Caso o paciente seja submetido a um procedimento gastrointestinal, com exceção do esôfago, e geniturinário, você vai considerar que o paciente é um paciente de alto risco, ele vai utilizar ampicilina combinada com um erro de programação, e a dose vai ser particular ao caso do paciente. Isso deve ser estudado mais individualizadamente, de modo a definir então a dose, a posologia do paciente. Na meningite, então, você tem que a meningite é a inflamação da meninge, e a meninge é o conjunto das 3 membranas superpostas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal, ou seja, envolvem o sistema nervoso central. São a dura mater, a aracnoide e a pia mater, para quem lembra das aulinhas de anatomia. A doença meningocócica, ou a meningite, é uma infecção bacteriana aguda, rapidamente fatal. Ela é muito perigosa, desenvolvimento rápido, causada pela Neisseria meningitidis. Ela pode causar inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central, caracterizando então a meningite, ou ela pode levar a uma septicemia com infecção generalizada, que seria o que é chamado de meningococcemia, e é o quadro generalizado da doença meningocócica. Então a profilaxia é indicada, a profilaxia contra a doença meningocócica é indicada para contatos domiciliares, ou seja, pessoas que moram na mesma residência de um paciente com meningite. E também, a meningite é uma doença de alta incidência em pacientes jovens, crianças e adolescentes, principalmente crianças. Então, coleguinha de turma, coleguinha de escola, também tem que fazer profilaxia. Pessoas expostas diretamente às secreções da orofaringe, então alguém que tenha eventualmente compartilhado um canudo, um copo, um cigarro, um garfo com essa criança, também precisa fazer tratamento profilático. E quaisquer profissionais da saúde que tenham se exposto a secreções respiratórias sem o uso de máscara cirúrgica. Então, caso, por exemplo, a criança aparece no hospital e tosse na cara da enfermeira antes de avisar, né? Aí essa enfermeira precisa tomar um antibiótico. Que antibiótico? Bom, a rifampicina e a ceftriaxona são utilizados em todos os pacientes, em doses diferentes de acordo com a idade, mas todos os pacientes que fazem tratamento profilático da doença meningocócica utilizam esses 2 medicamentos. E o ciprofloxacino apenas para pacientes acima de 18 anos. Então,
A rifampicina é para crianças abaixo de 1 mês, vão utilizar uma dose de 5 mg por quilo por dose, não por dia, é por dose, então eles vão utilizar no intervalo de 12 em 12 horas 5 mg por quilo, totalizando 10 mg por quilo por dia, que é a posologia diária deles. Em crianças acima de 1 mês, é o dobro da dose, até 600 mg no total, dependendo da idade e do tamanho da criança. Se for uma criança de 40 anos e 80 quilos, vai precisar provavelmente de uma dose maior. A ceftriaxona para crianças abaixo de 12 anos, ela é administrada numa dose de 125 mg. Para crianças acima de 12 anos, são 250 mg, sempre via intramuscular, sempre dose única. E o ciprofloxacino é apenas para crianças acima de 18 anos, na dose de 500 mg por via oral, dose única também, né? Bom, a febre reumática, ela é uma doença inflamatória que pode comprometer articulações, coração, cérebro e pele de crianças de 5 a 10 anos. Ela quase sempre é uma reação a uma infecção de garganta causada por Streptococcus pyogenes. Então, é uma infecção de garganta que sofreu septicemia e desenvolveu, então, uma doença reumática, porque a septicemia é da Streptococcus pyogenes. O medicamento de escolha da profilaxia da febre reumática é a penicilina desde 1954, preconizado pela OMS. E ela acontece de forma primária e secundária, essa profilaxia. O que isso quer dizer? Quer dizer que crianças com suspeita de infecção por estreptococcus precisam fazer profilaxia. Crianças com ocorrência de doença reumática em outros indivíduos do mesmo lar precisam fazer profilaxia. Esses são os dois casos que caracterizam a profilaxia primária. E a profilaxia secundária, ela é aplicada em pacientes que desenvolveram doença reumática para evitar a recidiva dessa doença. Vou entrar em detalhes mais no próximo slide, mas para terminar aqui a profilaxia primária, o medicamento primeiro escolha é penicilina, GOV, também pode ser usada amoxicilina ou ampicilina. E em caso de alergia à penicilina, você pode usar eritromicina, clindamicina ou azitromicina. E a dose também varia de acordo com o peso, de acordo com a idade, de acordo com a demanda, de acordo com o medicamento. Temos diferentes doses que estão aqui listadas nessa tabela para consulta, caso necessário seja. Controle da recorrência da doença reumática é o que consiste é o que define a profilaxia secundária, e ele acontece a longo prazo. Então, dependendo das sequelas que a doença reumática deixou no paciente, você vai ter uma maior ou menor duração da profilaxia secundária. Então, o que acontece? O paciente com febre reumática sem cardite prévia vai continuar fazendo profilaxia secundária até os 21 anos ou 5 anos após o último surto, valendo o que cobriu o maior período. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o paciente tem 10 anos de idade e teve um surto de febre reumática, ele vai ter que continuar fazendo a administração de penicilina até os 21 anos de idade, de forma profilática, de acordo com as doses que vão ser mostradas no próximo slide. Até os 21 anos de idade é o tempo de duração da prevenção, mas, por exemplo, se o paciente tem 20 anos de idade, ele não vai fazer só 1 ano de tratamento, ele vai fazer 5, então ele vai fazer até os 25 anos o tratamento para completar os 5 anos após o último surto. É isso que significa essa tabela. Em caso de febre reumática com cardite prévia, com caso de insuficiência mitral leve residual ou resolução da lesão valvar, ou seja, lembra quando eu falei que a doença reumática pode causar perda da função valvar da válvula mitral? Se essa lesão acontecer, mas ela for resolvida ou tiver uma lesão residual leve, você vai ter o tratamento profilático até os 25 anos ou 10 anos após o último surto. Mais uma vez, caso o paciente tenha um surto aos 24 anos, com insuficiência mitral leve, residual, então, aos 24 anos, ele vai começar a fazer tratamento profilático, que vai durar 10 anos até os 34 anos. A lesão valvar residual moderada a severa faz com que o tratamento tenha que se prolongar até os 40 anos, ou por toda a vida. E caso o dano valvar seja grave, a ponto de demandar uma cirurgia, a ponto de ter sido feita uma cirurgia no paciente, essa profilaxia secundária tem que ser feita por toda a vida.
Os medicamentos são a penicilina, em caso de alergia, sulfadiazina, em caso de alergia, eritromicina. De acordo com essas doses, esses pesos, esses intervalos, a gente tem aqui a penicilina G, ela sempre é administrada por via intramuscular. Temos aqui a via intramuscular, né, no intervalo de a cada 21 dias, então parece até conveniente, já que o paciente vai ter que fazer aquilo durante 10 anos, né? Você pode escolher entre tomar uma injeção a cada 20 dias ou tomar 2 comprimidos por dia, caso você prefira a penicilina V, 250mg por via oral. Sulfadiazina e a eritromicina não possuem essa opção, né, de via intramuscular. Na tuberculose, bom, vamos analisar do que se trata. A tuberculose é uma infecção bacteriana que acomete os pulmões causada pelo Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose já foi uma doença muito importante na sociedade em muitas décadas e séculos atrás. Já matou muita gente, por isso hoje a gente já tem muito bem estabelecido a tecnologia para prevenção da tuberculose, que é a vacina BCG, clássica, famosa vacina. Então, ela é o principal mecanismo de prevenção da tuberculose já muito estabelecido. E ela é indicada por crianças de 0 a 4 anos, o certo seria todas, né, tomarem. E ela consiste numa atenuação, ou seja, na presença de 200.000 a 1 milhão de bacilos do Mycobacterium tuberculosis atenuados, administrada por via intradérmica, contraindicado para pacientes recém-nascidos com peso baixo demais e pacientes imunossuprimidos, seja pelo uso de imunossupressores, ou seja uma imunodeficiência congênita, ou seja devido ao vírus. Pacientes imunodeprimidos é melhor não vacinar eles ainda, né? Mas tem um caso específico que é o quê? Toda criança já passa a profilaxia da tuberculose já é aplicada em todas as crianças, de acordo com baseado, né, através da vacina BCG. Mas casos graves, ou seja, onde o recém-nascido tem contato com um paciente bacilífero, o recém-nascido precisa, antes de tomar a vacina, fazer um tratamento mais específico para a tuberculose. O que é um paciente bacilífero? Um paciente com baciloscopia de escarro positiva, ou seja, onde foi possível encontrar bacilos no escarro do paciente. Esse paciente está contaminando, está eliminando bacilos, potencializando a chance de contaminação. Então, se tiver um recém-nascido em contato com esse paciente, esse recém-nascido, antes de tomar a vacina, vai ter que tomar antibiótico durante 3 meses até fazer a prova tuberculínica. A prova tuberculínica, resumidamente, ela é a injeção intradérmica de proteínas do Mycobacterium tuberculose. Essa injeção leva à formação de um edema, e a medição desse edema é usada como parâmetro para avaliar a intensidade da resposta imunológica, de modo a caracterizar se esse paciente ainda está sob efeito desse antígeno ou não. Então, acima de 5 milímetros, você mantém o tratamento por mais 6 meses, de 3 a 6 meses, e um edema abaixo de 5 milímetros, você tem a prova tuberculínica negativa, você pode suspender a quimioprofilaxia e vacinar a criança com BCG. Cirurgias, então nós temos muitos parâmetros específicos para profilaxia com antibióticos em cirurgias. Primeiramente, a cirurgia ela pode ser dividida de acordo com o potencial de contaminação do sítio cirúrgico, separado de acordo com essas categorias. Cirurgias limpas são sem invasão de mucosa ou de tecidos colonizados por microbiota. Cirurgias potencialmente contaminadas atingem mucosas, trato digestivo, trato genital feminino ou colo com preparo. Então, são tecidos potencialmente colonizados. Cirurgias contaminadas envolvem necessariamente tecidos altamente contaminados, como, por exemplo, a parte mais distal do trato digestório ou a parte mais proximal, né, a boca, por exemplo. Cirurgias infectadas são cirurgias que acontecem em tecidos que estão especificamente diagnosticados como infectados. E o objetivo da antibiótico profilaxia é a redução do risco de infecção em um sítio cirúrgico. A infecção sobre esse sítio cirúrgico, ela possui fatores de risco que podem aumentar a chance da infecção do sítio cirúrgico. A técnica do cirurgião pode influenciar, claro, muito nisso. Doenças previamente presentes no paciente ou medicamentos, de modo geral, qualquer coisa que abaixe as barreiras do paciente, que torne ele mais suscetível ao desenvolvimento de infecções, como a AIDS, a diabetes, o câncer, a obesidade, a desnutrição
e corticoides. Tudo isso afeta a eficiência do sistema imune do paciente. Ao se utilizar profilaxia em cirurgias, devem ser considerados os seguintes princípios. Sempre utilizada a via venosa. O esquema profilático, a administração do medicamento sempre é iniciado junto com a indução anestésica. Então, a administração da anestesia se dá mais ou menos próxima à administração do antibiótico. As especificidades sobre isso vão ser denotadas na tabela do slide seguinte. Em obstetrícia, a primeira dose é dada só após o acompanhamento do cordão umbilical. As doses suplementares devem ser mantidas durante todo o ato operatório. Isso significa que é visado manter uma dose plasmática constante do antibiótico no paciente. E o tratamento quimioprofilaxia é suspensa no máximo 24 horas após o ato operatório, mas na maioria das vezes e preferencialmente é ao final do ato operatório. Cirurgias com alto risco de infecção secundária, esses são os critérios de indicação, né? Então é indicado a quimioprofilaxia em cirurgias com alto risco de infecção secundária, cirurgias com baixo risco de infecção secundária, mas com potenciais consequências graves. Então, se você está manipulando um tecido cuja a potencial infecção desse tecido pode acarretar em consequências terríveis, ou implantes de próteses, né? E o paciente tem uma grande propensão à infecção, como, por exemplo, paciente com HIV, paciente com diabetes, essas coisas. Então, o objetivo da profilaxia é a prevenção do sítio cirúrgico, prevenção da infecção do sítio cirúrgico, e não previne outras infecções, aquela mesma ideia, você tem que ter em mente qual é a infecção que você está tentando evitar. O início da profilaxia deve ser realizado aproximadamente 1 hora antes do início da cirurgia ou na indução anestésica. Profilaxia iniciada mais do que 2 horas antes ou 3 horas após o início da incisão não possui eficácia demonstrada. Procedimentos obstétricos, a dose do antimicrobiano pode ser administrada após o clampeamento do cordão. Profilaxia em trauma obedece normas diferentes. A escolha do antimicrobiano. Ele deve ser pouco tóxico, não deve ser utilizado para o tratamento de infecções hospitalares, já que, caso você contraia uma infecção hospitalar, você não tenha feito ainda o tratamento com um medicamento que vai ser capaz de vencer essa infecção. Se você contrair uma infecção hospitalar resistente a um antibiótico específico para ela, pode ligar para a funerária e dar tchau. A dose inicial do antimicrobiano deve ser a dose tradicional, inicial, utilizada para ele. Doses adicionais intraoperatórias devem ser utilizadas em caso de perda maciça de sangue ou caso o procedimento se demore mais do que era previsto. A duração da profilaxia não deve exceder o período intraoperatório, talvez no máximo 48 horas de tempo depois da cirurgia ter terminado. E a profilaxia vai durar. A duração da profilaxia em caso de manutenção de sondas, catéteres e cânulas e drenos é 0. Não acontece. Não é recomendada, não se faz a profilaxia para esses procedimentos cirúrgicos. E em pacientes com HIV, vamos então tratar aqui desse assunto importante também, porque o HIV tem tido um aumento considerável do surto do HIV de 10 anos para cá. A última vez que tinha se visto esse aumento tinha sido na década de 80 e 90, quando a epidemia de HIV aconteceu. Então parece que estamos sendo bastante negligentes, né? Pacientes com HIV, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que causa a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico do corpo, especificamente pela linfopenia de linfócitos TCD4. E o próprio tratamento das doenças infecciosas fica prejudicado caso o paciente também tenha HIV. A profilaxia do HIV tem 2 abordagens, a primária e a secundária. A primária visa evitar o primeiro episódio de uma infecção oportunista e a secundária visa evitar a recidiva de uma infecção oportunista já ocorrida. Então, de certa forma, é erradicar o patógeno, né? Bom, isso vai depender da doença que você está tentando evitar que acometa o paciente. Lembra do primeiro tópico que eu falei para considerar a escolha do antibiótico é você saber o que você está tentando evitar. Você tem que ter em mente a infecção que você está tentando evitar. Micobactéria e tuberculose, você vai fazer de novo a prova tuberculínea para analisar a propensão do paciente.
E então, se ele tiver uma prova tuberculina maior que 5 milímetros, ou história de contato com paciente bacilífero, ou radiografia de tórax com cicatriz de tuberculose sem tratamento prévio, você tem a indicação de que o paciente HIV positivo, com esses critérios sendo atendidos, você vai levar a iniciar a quimioprofilaxia dele para o Mycobacterium tuberculosis através da utilização de isoniazida, em associação com beridoxina, não possuem tratamentos alternativos e duram 6 meses. Para a prevenção da infecção por Toxoplasma gondii, você tem o critério de inclusão como paciente com IgG positiva para o Toxoplasma e contagem baixa de linfócitos. A primeira escolha no tratamento é o sulfametoxazol com trimetopina, ou a alternativa a dapsazona, pirimetapina, essas coisas aí. Várias outras opções de medicamentos, caso seja conveniente usar as primeiras opções. E o critério de suspensão é uma boa resposta ao tratamento, com melhora do quadro de linfopenia, uma melhora estável, por mais de 6 meses, manter essa melhora. E a quimioprofilaxia reintroduzida, caso o quadro de linfopenia se mostre presente novamente. Em caso de infecções com criptococcus, histoplasma capsulatum, citomegalovírus e herpes simplex, você não faz a profilaxia primária, mas você faz recomendações. Por exemplo, pelo menos no caso do criptococcus do histoplasma, você evita a contaminação, evita se expor ao risco, então evita cavernas e exposição a fezes de pássaros e morcegos. E no citomegalovírus, recomenda-se o diagnóstico precoce de retinopatia mediante fundoscopia rotineira em pacientes com linfócito abaixo de 50 células por milímetro cúbico. Caso já tenha havido a infecção, a profilaxia secundária, com o intuito de evitar a recidiva, ela se dá de acordo com, depois de haver a infecção confirmada e curada, você vai fazer a profilaxia secundária inevitavelmente. Então, nesse caso, não precisa de critério de inclusão. O critério de inclusão da profilaxia secundária é o paciente ter tido a infecção confirmada com esse patógeno. Então, tem os medicamentos de primeira escolha, os medicamentos de segunda escolha, as alternativas, de acordo com características do paciente, características físicas. E a suspensão do tratamento dos Toxoplasma gondii é possível quando você tem uma boa resposta ao tratamento e a recuperação do quadro de linfopenia de forma estável por mais de 6 meses. E na Mycobacterium tuberculose você tem a claritromicina, tem esses medicamentos que são utilizados. Diferentemente da profilaxia primária, existe uma alternativa de medicamento para a tuberculose na profilaxia secundária, que é a azitromicina. E a suspensão do tratamento se dá quando você tem 1 ano de tratamento com a linfopenia curada, né, um quadro mais estável, né, e é reintroduzida caso a linfopenia se apareça de novo. Para vacinar pacientes HIV positivos, a gente leva em consideração a contagem de linfócitos deles. Pacientes acima de 350 células por milímetro cúbico podem ser vacinados. Pacientes abaixo de 200 células por milímetro cúbico não podem ser vacinados. Pacientes que estão dentro dessa faixa precisam ter seu caso analisado individualmente. Por exemplo, se o paciente está dentro dessa faixa de linfócitos, mas ele, por exemplo, tem uma vida saudável, tem uma alimentação adequada, é melhor evitar vacinas até que o número de linfócitos dele se estabeleça num nível mais resistente, mais adequado. Aí você vai esperar o quadro de linfócitos do paciente se normalizar em um nível mais seguro para vacinar o paciente. Exceto caso, por exemplo, digamos que o paciente dentro dessa faixa está em uma cidade cuja cidade do lado tem um surto de sarampo. Aí não, calma, vacina ele contra o sarampo. Ele é paciente HIV positivo e tem alto risco de desenvolver, e já que o contato com o patógeno pode ser favorecido devido a um surto, então você vai vacinar o paciente. Então, você analisa caso a caso para saber. Essas foram as referências utilizadas. Eu peço desculpa por ter extrapolado 5 minutinhos do tempo limite, mas era um conteúdo denso. Eu agradeço pela atenção, pelo tempo, pela oportunidade
e desejar a todos uma boa vida.